Meu nome é Ana Paula Martins, eu sou nutricionista e hoje é terça, né? Todas as terças a gente tem aqui um bate-papo sobre nutrição, sobre qualidade de vida. E esse mês é o mês das mães e a gente está conversando sobre maternidade. Semana passada a gente conversou sobre fertilidade e toda a importância de preparar o corpo para ser mãe. E hoje a gente vai conversar sobre gestação. E aí, né? Deu positivo. Estou grávida. O que eu faço, Nutri? O que a gente faz? Tem alguma gravidinha aí na live? Tem alguma tentante? Se você tá gravidinha, fica na live, que vai ter muita informação boa. Se você tá se preparando para ser grávida também, se você conhece uma grávida, manda um aviãozinho aí para a grávida para ela assistir a live. Ou fica aí na live para você passar todas as informações para ela. Vamos lá, gente? Mica! Seu nome é Mica mesmo? Ou é apelido? Porque eu tenho uma paciente que se chama Micaela. Todo mundo chama ela de Mica. Tá com 7 meses, daqui a pouco. Deve estar com um barrigão já. Vamos lá, gente? Vamos conversar? Semana passada, eu falei com vocês um termo que foi programação metabólica gestacional. É Micaela. E eu falei com vocês um termo chamado programação metabólica gestacional, programação materno-fetal. E esse termo, ele veio de um estudo que saiu numa revista chamada Science sobre a importância dos primeiros 1000 dias de vida do bebê, né? E esses primeiros 1000 dias de vida do bebê, ele vai começar a partir do momento da fecundação até o 2º ano de vida. Então, nessa revista, foi dito que tudo o que acontece na vida desse bebê, a partir do momento da fecundação até o 2º ano de vida, vai influenciar na saúde dessa criança, não só durante a fase infantil, mas também na fase adulta. E por isso que é tão importante o cuidado com a gestante, porque essa vida intrauterina vai trazer consequências para essa criança, não só enquanto criança, não só no parto, mas também na vida adulta dessa criança, tá? A Kátia falou que a sobrinha dela tá no início da gravidez. Então fica aí, Kátia, que é muito importante essa live, principalmente no início aí da gravidez. E o que acontece? No momento que o espermatozoide encontra com o óvulo e tem uma fecundação, a partir daquele momento, tudo que esse feto traz de fatores epigenéticos e fatores genéticos dos pais vai influenciar na tua vida toda, tá? Na tua saúde. Bem, Nutri, você já falou uma coisa complicada aí. O que é fator epigenético? São fatores ambientais que influenciam diretamente na saúde do pai e da mãe e que, consequentemente, vai influenciar também na saúde dos filhos. Ou seja, se esse pai, ele foi um pai que consumiu muito alimento industrializado, alimento processado, tudo que esse alimento traz de consequências para a saúde desse pai, ele vai passar para o filho dele também. Por exemplo, se esse pai e essa mãe são obesos, o filho tem mais chances de desenvolver obesidade não só na infância, mas também na fase adulta. E daí todas essas influências ambientais e fatores genéticos vai influenciar no desenvolvimento de uma saúde positiva ou negativa na criança. Então eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem alguns estudos mostrando que mulheres que não tiveram um bom consumo de fibras pré-bióticas durante a gestação, os filhos tiveram mais chances de nascer asmáticos.
O que são fibras pré-bióticas? Fibra pré-biótica é um alimento das bactérias do bem que mora lá no nosso intestino. Então, lá no nosso intestino, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas se alimentam dessas fibras pré-bióticas que vêm da nossa alimentação. Por exemplo, a chicória, a biomassa de banana verde, são fibras pré-bióticas, né? Esse tipo de fibra alimenta as bactérias benéficas. Essas bactérias benéficas pegam essa fibra, fermentam essa fibra e produzem uma substância. Essa substância vai para o sangue, atravessa a placenta e chega lá no feto. No feto, esse produto das bactérias benéficas vai modular todo o sistema imunológico. Então, uma criança que recebeu o produto do consumo das fibras pré-bióticas feito pelas bactérias tem um sistema imunológico mais forte, mais fortalecido e menos chances, por exemplo, de desenvolver asma. Então veja, os fatores ambientais, um consumo alimentar da mãe durante a gestação vai influenciar positivamente ou negativamente na saúde dessa criança, tá? E quando a gente fala de fatores ambientais, o cigarro, bebida alcoólica, o acesso a toxinas ambientais, a gente sabe que os plásticos, né? O plástico tem grande influência na saúde fetal, tem até estudos muito grandes em relação ao bisfenol e o desenvolvimento de autismo. Mas a gente se esquece de um fator ambiental muito importante que interfere muito e muito na saúde do feto, que é o estresse. Então a gente sabe que mulheres que passaram por um período de estresse, né, que desencadeou, por exemplo, num problemas de sono durante a gestação, os filhos têm mais chance de desenvolver, por exemplo, dermatite, alergias. Eu vou contar aqui um caso para vocês do consultório, que na verdade eu acabei fazendo essas conexões depois que eu tive essas 4 pacientes. Eu atendi 4 crianças no consultório que elas tinham um quadro de terror noturno. Já ouviram falar de terror noturno? Sabem o que é terror noturno? Terror noturno é um distúrbio do sono, onde a criança ela não acorda, mas é como se ela tivesse um pesadelo tão assim terrível que ela chora durante a noite e grita desesperada, mas está dormindo. Ela continua dormindo. Mas, gente, não chorar e parar. Ela fica quase a noite inteira chorando e gritando como se estivessem espancando ela. É desesperador. Então, essas mães chegaram, né? Foram em períodos diferentes. Crianças em torno de 3, 4 anos que acordavam, eles não acordam, né? Dormem, mas choram desesperadamente, gritam desesperadamente à noite. E daí essas mães vieram pra mim falando, olha, eu preciso tratar o sono do meu filho, porque tá desesperador. Uma das mães, inclusive, foi levada pra delegacia, porque os vizinhos denunciaram essa mãe achando que ela espancava o filho à noite. E ela teve que levar todo o diagnóstico médico mostrando que essa criança tinha terror noturno. E, gente, as 4 mães dessas 4 crianças que tinham terror noturno passaram por estresses muito grandes durante a gestação. Uma das mães, ela foi, a partir do momento que ela contou para o marido que estava grávida, o cara sumiu, nunca mais apareceu. A segunda mulher, ela era abusada do marido, espancada. A terceira mulher teve um problema na empresa, onde ela teve um golpe, levou uma dívida enorme e foi à falência durante a gestação. E a outra, o marido faleceu. Então todas tiveram um estresse muito grande na gestação. E esse estresse interferiu tanto no bebê, que esse bebê nasceu com alterações em relação ao sono. Então a gente sabe hoje que o terror noturno ele tem uma relação muito grande com o estresse durante a gestação. Então um dos fatores ambientais que influenciam também muito no feto são
é o estresse, é a falta de sono, né? É a falta de atividade física. Então, tudo que é fator ambiental e fator genético vai influenciar na saúde dessa criança. E é muito importante que vocês entendam que não é só na saúde da criança na fase infância, é também na fase adulta. A gente já sabe que uma série de doenças, por exemplo, mães que fumam, as filhas de mães que fumam, mulheres, têm grandes chances de desenvolver, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos. Então, o que acontece? O ideal seria que toda gestante tivesse uma nutricionista para fazer toda essa programação metabólica para que essa criança não só nasça saudável, mas ela seja saudável para o resto todo da vida dela, né? E aí, como que a nutrição ela vai atuar? Como que a nutrição vai programar metabolicamente essa gestante? Como eu conversei na semana passada, o quanto antes você prepara seu corpo para uma gestação, melhor, né? A partir do momento que você descobre uma gestação, como que a gente monitora e faz toda essa programação metabólica? A primeira questão que a gente tem que cuidar, claro, é do ganho de peso da gestante. Por quê? Porque a gente sabe que mulheres que ganham muito peso na gestação têm o risco de desenvolver hipertensão arterial, desenvolver diabetes gestacional e também tem consequências com o feto. Então, mães que ganham muito peso na gestação, o feto tem grande chance de desenvolver também no futuro um diabetes, por exemplo. Então, cuidar do peso da gestante é muito importante, né? E daí, o que vocês sempre me perguntam é: quanto, Nutri, que eu tenho que ganhar de peso? Então vamos lá, isso é dividido de acordo com o peso que você tinha pré-gestacional. Então se você engravidou dentro do teu peso adequado, o ideal é que você ganhe em torno de 9 a 12 quilos, tá? Mas se você for uma mãe que já está no segundo filho, o ideal é ficar ali na faixa mínima ali dos 9, 10 quilos no máximo de ganho de peso. Porque a gente sabe que o segundo filho é mais difícil para essa mulher retornar o peso dela anterior. Então, se você está no seu primeiro filho e você engravidou dentro da tua faixa normal de peso, o ideal é que você ganhe em torno de 9, 12 quilos. Se você já tem um filho, fica ali no mínimo, em torno de 9 quilos. Se você é uma mãe que engravidou acima do teu peso, sobrepeso ou obesidade, o ideal é que você ganhe em torno de 6 a 7 quilos. E se você engravidou abaixo do teu peso ideal, o ideal é que você ganhe até ali em torno de 15 quilos, tá? Mas Nutri, beleza, eu vou ter que engordar isso, mas como que fica a minha alimentação? O quanto que eu tenho que comer? E daí a gente já tira aqui um daqueles grandes mitos que a gente sempre ouve, que grávida tem que comer por 2. E não tem que comer por 2 não, gente. Tem que comer muito menos do que isso, tá? E a gente divide essa quantidade calórica de acordo com o trimestre gestacional. Então, se você foi uma mãe que engravidou dentro do teu peso, ou se você quando engravidou estava obesa ou sobrepeso, o ideal é que no primeiro trimestre você não tenha aumento calórico nenhum na sua dieta. Ou seja, se a tua necessidade calórica ela é de 1.200 calorias, no primeiro trimestre, e se você se você engravidou dentro do teu peso, ou se você engravidou acima do teu peso, não tem que ter acréscimo nenhum na quantidade calórica. Até o final do terceiro trimestre, você tem que continuar comendo a mesma quantidade que você precisava de calorias antes da tua gestação. A partir do segundo trimestre, segundo e terceiro trimestre, a gente tem um acréscimo calórico para essas mulheres que engravidaram dentro do peso ou sobrepeso. Para mulheres que engravidaram dentro do seu peso adequado, a gente aumenta 350 calorias no segundo trimestre e 450 calorias no último trimestre, no terceiro trimestre. E para mulheres que engravidaram acima do teu peso, né, sobrepeso ou obesa, a gente tem um aumento de calorias no segundo trimestre de 450 calorias e no terceiro de 350 calorias. Ou seja, gente, 50 gramas de castanha tem em torno de 350 calorias, né? Então não tem que comer por 2. Né? Você tem uma faixa ali de quantidade calórica que você tem que comer. E esse é um dos primeiros monitoramentos que a nutricionista faz quando faz a programação metabólica da gestante.
é monitorar a quantidade calórica que você vai comer para que você não ultrapasse muito aquele peso estabelecido para você ganhar durante a gestação. Mas não é o que acontece, né, gente? A maioria aí come muito e come por 2. E aí, o que eu ouço muito no consultório? Ah, Nutri, ouço muito no consultório, ouço muito na rua, muito na família. Tô grávida, deixa. Depois eu emagreço. Depois eu vejo isso. E não pode ser assim, gente, porque não é uma questão só de engordar e depois emagrecer. Quanto mais você ganha peso nessa gestação, mais influência desse peso a mais que você ganhou e que você não deveria ter ganhado na saúde do teu filho. Então, se seu filho vai ter ou não uma doença no futuro, tudo isso é você que está levando para ele. Uma vez eu ouvi de uma paciente falando, nossa, Nutri, isso é pesado pra gente ouvir. Eu falei, mas você tem influência enquanto mãe, geneticamente e em relação aos teus fatores epigenéticos. Então, tudo que você come, tudo que você coloca na tua boca, tudo que é toxina que você ingere, seja da fumaça, seja da bebida alcoólica, tudo isso você está levando para o teu filho e vai influenciar diretamente na saúde dele. E é o que a gente conversa aqui em relação à nutrição e à medicina preventiva, né? As pessoas hoje, elas estão acostumadas com imediatismo, com melhorar sintomas, tá com problema, vai lá e toma um remédio. Mas a gente precisa prevenir a partir do momento que a gente nasce. Então, se a gente consegue prevenir o nosso filho de nascer com uma doença, porque a gente está comendo dentro do que a quantidade que a gente precisa, se a gente consegue prevenir que o nosso filho tenha uma doença no futuro por conta daquilo que a gente resolve colocar dentro da nossa boca, a gente já está fazendo uma medicina preventiva com o nosso filho. Então, não é só uma questão de ganhar peso e depois eu emagreço. É uma questão de prevenir o teu filho de desenvolver alguma doença lá na frente. E muitas mulheres, elas ficam preocupadas apenas, se meu filho cresceu, se não cresceu, com um parto cesárea, não se preocupa com o desenvolvimento de doenças lá na frente. E é muito importante essa preocupação, tá? Então, a primeira questão, o primeiro monitoramento que a gente tem com essa mulher numa programação metabólica da gestante é com o peso e o quanto que ela tem que comer, tá? E por que isso? E talvez agora seja o momento mais importante da live que vocês têm que guardar isso. Toda gestante, ela é uma resistente à insulina. E o que é isso, Nutri? O que é a insulina? A insulina é um hormônio, né? Então, eu tenho uma live só sobre insulina que está lá no YouTube, gravadinha, se vocês quiserem ver a live inteira sobre insulina. Mas guardem isso, que esse é o mais importante. Toda gestante é uma resistente à insulina. E por quê? Porque o feto precisa de glicose. Ele precisa de glicose para se desenvolver. E quem vai levar essa glicose para o feto? A mãe. E quem transporta a glicose no nosso sangue? A insulina. A glicose, ela vem da onde, gente? Do carboidrato. Então, todo carboidrato que você come, pão, massa, bolo, tudo vai virar glicose. Essa glicose não consegue entrar no teu sangue sozinho. Precisa de um hormônio chamado insulina. Se essa glicose precisa chegar no feto para que ele se desenvolva, a mãe naturalmente e fisiologicamente vai ter que liberar mais insulina para fazer com que essa glicose chegue no feto, para ele se desenvolver. Então, toda gestante, ela se torna uma resistente à insulina. E a insulina é um hormônio o quê, gente? Anabólico de gordura. Então, no primeiro e no segundo trimestre, a gente tem um aumento de insulina natural para levar essa glicose até seu feto. No meio do segundo trimestre gestacional, a mãe começa um maior acúmulo de gordura corporal. Por quê? Se eu aumentei a insulina, naturalmente eu vou aumentar a gordura no meu corpo, tá? E no terceiro trimestre, há um aumento muito grande da liberação de insulina, porque o feto precisa em torno de 50% a 70% de glicose para se desenvolver. E daí o que acontece? Se você for uma mãe que não se preocupa com o que você come, com a quantidade calórica que você come, e o seu corpo naturalmente tem que aumentar essa insulina, e você ainda, de acordo com a tua alimentação, piora esse quadro de resistência à insulina, muitas chances de você desenvolver um diabetes gestacional.
Então, assim, se o teu corpo... Vocês entenderam o que eu tô falando agora? O nosso corpo, fisiologicamente, aumenta a liberação de insulina para levar a glicose pro teu feto, tá? Se você, além desse aumento natural, come uma quantidade calórica que você não tem ali um controle. Se você tem um controle alimentar de carboidrato fora do adequado, a tua insulina vai aumentar mais do que deve, por conta de um descontrole alimentar. Então, fisiologicamente, você já tem um aumento de insulina. Se você ainda ajudar que esse aumento piore por conta de sua alimentação, com certeza você vai ter um quadro de diabetes gestacional. Por isso que muita mãe acaba no terceiro trimestre desenvolvendo essa diabetes gestacional. E, infelizmente, essas mães chegam no consultório no terceiro trimestre gestacional. E deveria ter chegado lá no primeiro. Por isso que eu falo, gente, ficou grávida, tem que procurar uma nutricionista para fazer toda essa programação metabólica. Mas, infelizmente, vocês chegam até nós só quando já está com uma diabetes no terceiro trimestre, ou só quando o filho começa a apresentar baixo peso, né, no terceiro trimestre. E não pode ser assim, tem que ser desde o início, porque se você entende que há um aumento fisiológico da insulina no teu corpo para levar a glicose para o teu filho se desenvolver, você não vai ajudar que essa glicose se desenvolva ainda mais, né? Essa insulina aumente ainda mais, para que lá na frente você desenvolva um diabetes, tá? Então, assim, dentro dessa quantidade calórica que você precisa ao longo do dia, existe aí o fracionamento dos macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, porque todos são importantes para o teu corpo. Então, vamos supor aqui, a gente falou lá, se você precisa comer 1.200 calorias ao longo do seu dia, tá? Vamos pensar que você é uma gestante que precisa comer 1.200 calorias. A quantidade de carboidrato que você tem que comer gira em torno de 40% a 50%, em torno aí de 600 calorias de carboidrato ao longo do seu dia. Se a gente sabe que o carboidrato é aquele tipo de produto que aumenta a insulina, qual a melhor qualidade desse carboidrato para você? Deixa eu só desligar esse som aqui do meu WhatsApp. Você tem que se preocupar com a qualidade do carboidrato que você come também, não só com a quantidade. Então, quando a gente acha uma quantidade calórica que você tem que comer ao longo do dia, a gente também acha a quantidade de carboidrato que você tem que comer ao longo do dia. E a gestante precisa em torno de 40% a 50% de carboidrato dentro da necessidade energética dela. Então, se você precisa comer 1.200, a sua quantidade de carboidrato ao dia são de 600 calorias. Só que não são 600 calorias de torta, de brigadeiro, de sorvete, de bolo, de pão, de macarrão. Porque se for disso, você vai aumentar muito a tua insulina. O ideal é que você consuma carboidratos de melhor qualidade, verduras, legumes, frutas, grãos, cereais, para que você não aumente muito a tua insulina. E tenha um aumento do consumo de fibras. Esses carboidratos, eles têm que trazer pelo menos 28 gramas de fibras para você comer ao longo do dia. Foi o que eu falei lá no início. Uma mãe que tem um bom consumo de fibras, o filho tem menos chance de desenvolver, por exemplo, asma, porque você vai melhorar a saúde imunológica do teu filho. Beleza, gente? Tá tudo entendido até agora? Tá certinho até agora? Então a gente já viu que não precisa comer por 2, que a quantidade calórica que a gente aumenta é muito pouco na gestação, vai chegar no máximo a 450 calorias, dependendo da mãe, que 40% a 50% dessas calorias tem que vir de carboidrato, tá? E agora a gente vai chegar no macronutriente, que é muito importante, que são as proteínas. E infelizmente as mães não têm um consumo de proteína adequado, porque muitas ficam enjoadas de comer proteína, muitos não têm uma digestão muito boa na gestação para comer proteína e acaba não comendo a proteína que precisa. E proteína, gente, a função da proteína é formar tecido, formar hormônio, formar enzimas. Então você tem que levar essa proteína para o teu filho. O ideal de proteína no primeiro trimestre, no primeiro trimestre ele é de 1 grama
por quilograma de peso da mãe. Então, se você está no primeiro trimestre e pesa 60 quilos, você tem que comer 60 gramas de proteína. No segundo trimestre, em torno de 1,2. E no terceiro trimestre, que a gente precisa de mais proteína para acabar o desenvolvimento do feto, que é a Micaela que está assistindo a gente, é em torno de 1,5. Então, se você tem aí 60 quilos, no primeiro trimestre você tem que comer 60 gramas de proteína. E aí isso vai aumentando gradativamente. Deixa eu fazer aqui a conta, ó. Peraí. Ó. Se você tem 60 quilos, no primeiro trimestre você tem que comer 1 grama, 60 gramas. Se você tem 60 quilos e você tá no segundo trimestre, o ideal é que você coma 72 gramas de proteína ao longo do seu dia. E se você está no último trimestre e tem 60 quilos, o ideal, a quantidade proteica ideal aumenta e vai para 90 gramas de proteína ao longo do seu dia. Então a quantidade de proteína ela tem que ir aumentando conforme os trimestres gestacionais. Por quê? O feto precisa de proteína para desenvolver não só tecido, mas para formar hormônio, para formar enzimas, tá? A Micaela tá falando que não come carne vermelha. Como que ela substitui? Né? Então, assim, vou pegar o exemplo da Micaela. Ela tá no terceiro trimestre, ela tem 62 quilos. O ideal de proteína para você, ele é de 93 gramas de proteína por dia. Quando eu falo 93 gramas de proteína, é proteína absorvida, tá, gente? Então, 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína. Micaela não come carne vermelha, mas você come frango, come peixe? Então, 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína. Se você come 100 gramas de frango no almoço e 100 gramas de frango no jantar, você já tem 60. Falta mais 30 aí para você completar os seus 90 gramas de proteína ao longo do dia. Peixe tem mais ou menos em 100 gramas, 20 e pouquinho de proteína. E aí você vai ajustando essa quantidade proteica. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Daí, Micaela, se você come 100 gramas de frango no almoço, 100 no jantar, você tem 60. Aí se você come 2 ovos no café da manhã, você já tem aí 72 gramas de proteína. Você precisa de 93. Vai ficar faltando 20 gramas. Aí à tarde você pode tomar, por exemplo, um shake de whey, ou pode tomar um iogurte proteico, que você já vai ter essas 20 gramas de proteína que falta no seu dia, entendeu? E daí eu já venho falar com vocês algumas dúvidas que vocês sempre têm. Nutri, gestante pode tomar colágeno? Gestante pode tomar whey? Pode. E é uma forma muito, muito legal da gente chegar nessa tua necessidade proteica, principalmente no último trimestre, que aumenta muito. E é um momento que a mãe mais tem aí dificuldade de comer proteína por conta da barriga, do mal-estar, tá mais pesada, né? E aí a necessidade de proteína aumenta e vocês não conseguem chegar nessa quantidade proteica. E tomar um shake de whey, que um copo tem 20 gramas de proteína, ajuda, ao invés de você ter que ficar ali comendo a proteína, a carne, o frango, o peixe, né? Então pode whey, pode colágeno, a gente pode completar essa sua necessidade proteica usando esses suplementos sem problema nenhum, tá? E a quantidade de gordura. A quantidade de gordura ela vai completar essa necessidade calórica da gestante. E é muito importante o consumo de gordura, em especial gorduras vindas do ômega 3, né? Então, fontes de ômega 3 é importante na dieta. E a suplementação com ômega 3 também é importante na dieta da gestante. A gente sabe que o ômega 3 ele tem uma função muito importante no desenvolvimento neurológico da criança. Então, o desenvolvimento do cérebro da criança precisa do ômega 3 e no desenvolvimento da visão da criança ela precisa de ômega 3. E essa necessidade aumenta muito no terceiro trimestre. Então, você vai começar tomando uma dose no primeiro e no segundo trimestre. No terceiro trimestre, essa dose de ômega 3 vai aumentar. Eu já falei com vocês aqui sobre o ômega 3. A gente tem o ômega 3
que é uma junção do EPA com DHA. Para gestante, o ideal é que você tenha um ômega com mais DHA, porque é o DHA presente no ômega 3 que vai ter mais, que vai melhorar essa função cognitiva e visual da criança, que vai atuar nesses dois campos, visual e cerebral da criança, tá? E não é só isso. O consumo de ômega 3 na gestação previne a mãe de uma depressão pós-parto. Então, por isso que é muito importante usar o ômega durante o período gestacional, para a saúde do bebê e para a saúde da mãe. Então, quando forem usar um ômega na gestação, tem que ser um ômega com DHA. Então, você vai ver lá, né? Hoje tem muitos ômegas, então vocês vão ver que vai ter ômega 3. O que tiver assim, com maior concentração de DHA, é o que você pode usar. Eu vou ver se eu tenho um aqui no final da live, eu mostro. Entendido? Então já falamos da quantidade calórica, falamos da necessidade de carboidrato, para que vocês tenham assim uma responsabilidade em relação ao consumo desse carboidrato, porque é natural o aumento da insulina na mulher, e aí quanto mais carboidratos de qualidade você come, melhor você monitora essa insulina durante a sua gestação, prevenindo uma diabetes gestacional, tá? O consumo de gorduras é importante, o consumo de proteína para o desenvolvimento também do feto é importante. Então a programação metabólica, a primeira parte dela é ajustar calorias e os macronutrientes. E a segunda parte da programação metabólica gestacional é o uso dos micronutrientes. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue chegar na quantidade de micronutrientes necessárias só com a dieta, né? Seja porque a mãe não consegue realmente comer aquele tanto de alimentos com aqueles micronutrientes que ela precisa, ou seja porque o nosso solo está empobrecido, tá? Então existe aí vitaminas e minerais que são muito importantes para a mulher. A mais conhecida de vocês é o ácido fólico, que o ideal é que seja na forma de metilfolato. E daí eu já venho com uma observação para vocês, principalmente as que estão aí tentando ser mães ou no primeiro trimestre, que hoje a recomendação de usar só metilfolato, ela já é ultrapassada. Infelizmente, eu ainda recebo muitos pacientes no consultório no primeiro trimestre gestacional tomando somente ácido fólico, né, que é o metilfolato. Isso está ultrapassado, gente. A gente sabe da necessidade do uso do metilfolato, principalmente com outras vitaminas do complexo B. O metilfolato é uma forma química do ácido fólico, que é a vitamina B9. O ideal é que não seja usado sozinho, como a gente vê hoje, só o metilfolato. Você começa a conversar com alguém e fala assim, já começa a tomar ácido fólico, tá? Para prevenir problemas no tubo neural da criança. Sim, você tem que tomar metilfolato, mas você tem que associar esse metilfolato com outras vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, para que você não haja um desequilíbrio aí no teu organismo em relação ao consumo maior desse metilfolato, tá? Então, vitaminas do complexo B como um todo é muito importante, principalmente a vitamina B12, tá? Então, se você tá tomando aí um metilfolato e você não consegue hoje passar com uma nutricionista, você pelo menos tome uma vitamina B12 junto com o metilfolato, tá? Então, as vitaminas do complexo B são importantes. A vitamina D é extremamente importante para a saúde imunológica e a saúde óssea da criança, tá? E daí o quanto de vitamina D? Depende do quanto de vitamina D você tem no teu sangue, tá? Então você vai lá, dosa a tua vitamina D, porque se você tiver muito deficiente de vitamina D, a tua dose deve ser maior, se você não tiver, a dose é outra. Então a dosagem de vitamina D depende do quanto que você tem de vitamina D. O ferro é um outro nutriente muito importante para gestante. É muito comum a gente ter gestante com anemia. E aí a gente não vai medir a necessidade do ferro pelo ferro sérico. Vai ter que ser pela ferritina. O ideal de ferritina é entre 70 e 80. Se você tem uma ferritina abaixo disso, é importante suplementação com ferro. E evite o uso de sulfato ferroso, gente. Sulfato ferroso leva a constipação, intestino preso.
Então o ideal é um ferro quelado, é uma lactoferrina para aumentar o teu ferro, tá? O iodo é importante também na gestação. O iodo, ele faz parte da formação dos hormônios da tireoide. E aí a dosagem também ela vai ser individualizada e também depende dessa mulher, se ela tem, por exemplo, alguma alteração na tireoide. Você pode também, se você não tem condições de passar com uma nutricionista para fazer uma prescrição correta para você, individualizada para você, aumente o seu consumo de algas, por exemplo. A gente tem aquela alga nori que você consegue comprar, aquela alga do sushi. Ela é rica em iodo, você pode comprar e consumir essa alga, né? Botar no forno, fazer cracks de alga para ir comendo, para aumentar a tua quantidade de iodo. A colina é muito importante para o desenvolvimento também cerebral da criança e ela é presente na gema do ovo, tá? As fibras pré-bióticas, como eu falei para vocês, que tem aí nas verduras, na alho, cebola, chicória, alho poró, aspargos, quiabo, é tudo rico em fibra pré-biótica. O ideal é que a gestante tenha um consumo de 28 gramas de fibra por dia, porque a gente já sabe que tem estudos prevenindo asma em criança, tá? E o uso dos probióticos, das bactérias benéficas, também é importante na gestação, tá? Para trabalhar toda a questão imunológica da criança. Então, gente, eu falei de micronutrientes, falei dos macronutrientes, e daí eu vou fechar aqui com algumas dúvidas que eu recebi de vocês, que vocês me mandaram, que foi em relação a intestino preso, e foi o que eu falei aqui, 28 gramas de fibras ao dia. Se essa mãe não consegue consumir essa quantidade vinda do alimento, vocês podem usar módulos de fibras que vendem em farmácia, em loja de produtos naturais, inulina, foz, vocês podem usar e beber bastante água, tá, gente? Me perguntaram sobre chá, se gestante pode tomar chá. Há uma grande restrição do uso de chás para gestante, porque a gente não tem estudo suficiente para falar que aquele chá pode ser usado para gestante. Então, o ideal, a maioria dos chás, eles não são indicados para gestante, tá? O único chá que a gente acaba indicando mais é o chá de gengibre, que vocês podem tomar, e chá de casca de fruta, que não tem problema. Agora, chá de funcho, chá de verbena, chá de camomila, chá de alcaçuz, chá de tomilho, tudo isso ele tem risco de parto prematuro, tá? Ou aborto espontâneo. Então o ideal é que não use esses chás. Na verdade, o ideal é não usar nenhum tipo de chá. O único chá realmente seguro é o chá de gengibre que a gestante pode tomar, inclusive melhora quadro de enjoo. Me perguntaram de café. O ideal é que não use café na gestação, que não tenha o uso da cafeína. Se for muito difícil de tirar o café, no máximo 80, em torno de aquele copinho pequenininho, 100 ml de café e pela manhã, porque a gente sabe que a tolerância de cafeína para gestante é de 80 miligramas. E tem cafeína em outros alimentos, por exemplo, o chocolate amargo, ele tem cafeína, né? Então, assim, evitar ao máximo o consumo de café na gestação. Pode café descafeinado? Pode, desde que o processo de tirar a cafeína do café seja um processo natural à base de água e não coloque produto químico ali para extrair essa cafeína do café. Me perguntaram sobre a canela. Canela pode? Gente, não tem problema nenhum colocar canela na banana para comer, ou comer um bolinho com canela. Não tem problema nenhum. Canela, dessa forma, não é abortiva. O que você não pode fazer é um chá de canela, né? Colocar ali 5 pauzinhos de canela no chá e tomar. Aí não tem como. Chá de canela não pode. Agora, um pouquinho de canela na banana, um pouquinho de canela, um bolo, não tem problema nenhum. Você não vai abortar por conta dessa canelinha que você como colocou na banana, tá? Não tem problema. Agora, chá de canela, sim, tá? Gente, eu acho que eu respondi todas as dúvidas que eu recebi. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui que eu vou tirando rapidinho, são 7h43. Tem alguma dúvida por aí?
Semana que vem, a gente vai conversar. Micaela, eu te espero semana que vem, hein? Porque semana que vem a gente vai conversar sobre pós-parto, sobre amamentação, que é um período ferro. A Maiara tá perguntando sobre ferro quelado ou bisglicinato. Tanto faz. O bisglicinato é uma forma de ferro quelado. O que é ferro? O que é o quelado, gente? Só para tirar a dúvida de vocês. Quando o mineral é escrito assim, mineral quelado, é porque esse mineral ele vem envolto de um aminoácido, que é a glicina. Por isso que é bisglicinato, né? É como se tivesse uma capinha em volta desse mineral, que é um aminoácido, porque aí não tem interferência durante a absorção dele. Então, quando é bisglicinato, ele é quelado, tá? Então pode ser, não tem problema. Nenhum dos dois, tá? Pode ser ou ferro quelado ou bisglicinato. Semana que vem a gente vai conversar sobre amamentação e pós-parto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, só me mandar aqui no direct. Se ficou alguma dúvida sobre a live, só me mandar também que a gente vai conversando. O período de amamentação e pós-parto é um período muito importante para a mulher como um todo, né? Porque eu sempre falo que o período da gestação, os olhos de todo mundo, da família, de tudo tá para a mulher. A mulher se sente o máximo na gestação, não é mesmo, gente? Quando o bebê nasce, meu Deus do céu, é aquele desespero, né? Ninguém quer saber mais da mulher, só a mãe. Só as mães, às vezes, quer saber da mulher. Todo mundo só quer saber do bebê e a gente fica de lado. Eu tava conversando outro dia e falou assim, nossa, Nutri, deu 2 horas da tarde, eu vi que eu nem tinha escovado o dente. E eu falei, só vai piorar, gente, é assim mesmo que acontece. Então a gente vai conversar sobre pós-parto, amamentação, sobre esse preparo também para o pós-parto, porque quanto mais calma vocês estiverem nesse período de amamentação, melhor. Então vai ser a nossa conversa da semana que vem. Beleza, gente? Um beijo, fiquem com Deus. A gente vai se falando aí durante a semana, até terça-feira, tá bom? Beijão!